falando de economia, mas de uma outra forma agora. A gente fala de uma obrigação fiscal que começou aqui em Portugal para todo mundo que mora aqui. Entrega do IRS. Comparando, é como o nosso imposto de renda no Brasil. Mas será que é tudo igual? Quais são as diferenças? Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que entregar o IRS? E quais são os prazos, afinal de contas, que a gente não pode perder? Vamos conversar agora com a Adriana Castro, que é contadora e explica tudo pra gente. A comparação entre o IRS de Portugal e o IRPF do Brasil, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do Brasil, a questão da comparação é qual? Aqui em Portugal, a declaração é de apenas rendimentos. Então, se eu tenho um imóvel, se eu tenho um empréstimo, se eu tenho um carro, nada disso entra na declaração de imposto de renda aqui de Portugal. Já no Brasil, não. No Brasil, a grande diferença é que eu vou declarar tanto os meus rendimentos, é um imposto de rendimentos, mas também de bens, se eu comprei uma casa, como eu adquiri aquela casa, se eu adquiri empréstimo, como eu tenho aquele empréstimo, se eu comprei um carro, como eu paguei aquele carro, o que eu tenho também de empréstimos no âmbito pessoal. Então, no Brasil, há o acompanhamento da evolução patrimonial, tanto dos bens quanto das dívidas. O Brasil ele acompanha o rendimento e acompanha também o patrimônio. Essa é a grande diferença entre o imposto de renda no Brasil e o imposto de renda em Portugal. Existe uma faixa que fica isenta de declaração de imposto de renda, uma faixa de quem recebe até mais ou menos na faixa de 8 mil, ok? Mas o que eu sempre indico, principalmente ao imigrante, mesmo que você esteja isento de declarar o imposto, é importante que você faça essa declaração. Por quê? Porque você precisa criar vínculos com Portugal. Portugal muda muitas regras e que a gente vive num contexto que as regras estão sempre mudando, seja de nacionalidade, seja de título de residência. Então, você criar um vínculo com Portugal, através da sua declaração de imposto de renda, embora você esteja dizendo, eu não sou obrigada a declarar, eu não obtive rendimentos relevantes, eu só fiquei mais ou menos num rendimento de 5 mil ao ano, não cheguei a ter um rendimento acima do ordenado mínimo, então eu não quero declarar. Eu, enquanto contabilista, no contexto da imigração, eu oriento que você faça essa declaração do imposto de renda. Aqui, quem ganha menos de 8 mil ao ano não é obrigado a fazer a declaração, mas existem alguns casos que, mesmo não oferindo nenhum rendimento, há obrigação, como, por exemplo, quem tem atividade aberta. Mesmo que você não teve nenhum rendimento durante o ano, o fato de você ter a atividade aberta tem essa obrigação acessória, que é a declaração do imposto de renda. Então, assim, o que eu sempre oriento a toda gente, faça a declaração, porque às vezes não por o rendimento, não pela questão do rendimento, mas também pelo fato de você ter uma atividade ou de repente você recebeu uma pensão. A pensão ela nem atingiu um valor específico, mas por ter recebido uma pensão é obrigado também a fazer a declaração. Então, assim, é muito delicado falar quem está isento de fazer o IRS. É uma pergunta muito delicada, porque às vezes você escapa por uma regra, mas recai em outra. Quem tem o hábito de entregar no Brasil através do ECAC, pelo portal do ECAC, é mais ou menos similar aqui em Portugal. Eu acho em Portugal mais simples a entrega do IRS, porque é tudo pelo portal das finanças, que é um portal já conhecido aqui em Portugal, já que o imigrante já tem esse costume de acessar o site das finanças para resolver outras demandas, e eu acho mais acessível. A questão dos rendimentos obtidos no estrangeiro, pela regra, a regra da universalidade dos rendimentos, obrigatoriamente eu tenho que declarar tudo que eu recebo. Seja em Portugal, seja no Brasil. Mas eu declarei no Brasil. É pior ainda, você está segmentando os seus rendimentos. Tanto o Brasil também tem essa regra da universalidade dos rendimentos. Então, se você ainda não fez saída fiscal, né, que é um tema também bem delicado. No Brasil, no Brasil eu estou declarando que eu ganho lá. E aqui em Portugal, só declaro que eu ganho aqui em Portugal. Então, está errado nos dois países. Os dois países existe essa regra da universalidade. Você tem que parar, sentar e ver a sua questão fiscal, ver a sua vida fiscal. Mas aqui em Portugal, sim, é obrigado a declarar todos os rendimentos obtidos, tanto aqui quanto em qualquer outro local. Então ficam aí as dicas da Adriana e os prazos, né? As datas para todo mundo ficar atento e não perder nada relacionado ao IRS aqui em Portugal.